Zé, vamos lá, vamos aproveitar aqui que nós temos que falar ainda com o Luiz Fernando Toledo e a Priscila Cruz. Por que o governo, Zé, é a pergunta para você desse bloco 2 aqui, por que o governo perde tanto mesmo gastando 4 vezes mais com o Congresso Nacional? Pois é, essa é a pergunta de até agora 20 bilhões de reais, Kennedy. O governo federal já empenhou até o dia 28 de maio, vulgo ontem, 20 bilhões, praticamente 20 bilhões de reais em emendas parlamentares. É quase 4 vezes mais do que ele havia empenhado nessa mesma época, nessa mesma data de 2023, 5 bilhões e 100 milhões até dia 28 de maio do ano passado. Ou seja, já empenhou, né, já gastou com o Congresso quase 4 vezes mais, e mesmo assim, como você acabou de relatar, ele está colecionando derrotas em votações no Congresso, não só na Câmara, mas no Congresso, né? O veto é uma votação conjunta de Câmara e Senado, Isso. e traições em série dos seus supostos aliados. Enquanto que em 2023 ele tinha aprovado duas reformas constitucionais super importantes, né? A do Marco Fiscal e a reforma tributária. Então, o que mudou de 2023 para 2024? Então, primeiro, os atenuantes. Tem eleição municipal esse ano, e por conta disso, a lei manda que as transferências voluntárias da União para estados e municípios cessem 3 meses antes do primeiro turno. Então, os deputados e senadores estão com pressa de ver suas emendas parlamentares sendo empenhadas, ou seja, o dinheiro sendo reservado lá no orçamento da União, para que elas tenham efeito antes da eleição. Esse é o primeiro grande diferença de 2024 em relação a 2023. Segunda diferença, se a gente aumentou o volume das emendas parlamentares no orçamento, tem mais, o dinheiro total que os congressistas podem empenhar aumentou esse ano em relação ao ano Isso. passado. Então, esses 20 bilhões que já foram empenhados correspondem a mais ou menos 40% do total das emendas previstas para este ano de 2024. E justamente transcorreu até agora praticamente 40% do ano. Então, está mais ou menos dentro de um calendário. Por isso que eu Ou seja, digo o que cronograma de ontem não foi uma grande vitória. Já está rolando. não foi uma vitória, porque o cronograma já existe, ele já está sendo implementado. O governo está gastando proporcionalmente, está empenhando o dinheiro dos parlamentares proporcionalmente ao período em que está, 40% do ano, 40% das emendas. Pode não chamar, pode não querer chamar isso de cronograma, mas que tem uma incrível coincidência com o calendário, Pô, isso tem, né? Então, assim, o governo não ganhou nada ontem, desculpa. Não dá para contabilizar isso como os caras falar, deixa eles levarem essa, porque nós na prática já temos, tá é certo? isso. Então, esse é o cenário. Agora, por que que isso está acontecendo? Aí entra uma parte de análise não dos dados, mas do contexto político, né? Eu entendo que a direita, vamos dar os nomes, eu costumava chamar de Arenão, mas agora eu vou chamar de direita para simplificar. Isso. A direita não quer o Lula reeleito em 2026. E essa direita inclui um monte de aliados do Lula, gente que está, inclusive, dentro do governo. Só que ela também não quer repetir o que ela fez 10 anos atrás e destruir o sistema político no processo de tirar o Lula do jogo, né? Que foi o que eles fizeram com o mensalão. Começou com o O mensalão, mas impeachment. né, que Isso. se consolidou no impeachment e na prisão do Lula. Eles viram que é jogar a criança junto com a água do banho, né? Então falaram, não vamos cometer esse erro de novo. Precisamos ter um candidato viável para derrotar o Lula em 2026. E, por enquanto, esse candidato chama-se Tarcísio de Freitas, que foi picado, devidamente picado, pela mosca da Sabotagem. Faria Lima. Né? Ele tá nunca é o mais Faria Limer dos bolsonaristas, está ganhando até do Paulo Guedes. Né? E eu acho que o jogo é esse: é enfraquecer o Lula. E enfraquecer o Lula passa por criar essa pecha que você chamou aí de enferrujado, que eu acho perfeita. Isso. Porque é exatamente a tática, aquilo que você falou. Eles estavam tentando repetir a tática do Trump nos Estados Unidos aqui no Brasil. Falar, não,
Qual que é o grande capital do Lula, o grande capital eleitoral e político? Não, ele é um grande articulador. Bom, se a gente faz ele ter uma série de derrotas no Congresso, né, esse resumo não vale mais. Não é Então, mais. E lá nos Estados Unidos, né, Zé, está colando. A reeleição do tá, Biden está em risco. Né? Então o Lula tem que estar atento, exatamente. porque né, o pessoal está colando nele o carinho. Então, assim, para mim, tá muito claro o jogo. É um jogo de desgaste, é aquele famoso sangrar, mas não deixa morrer, entendeu? Isso. Né? Deixa o cara perder bastante sangue, chega fraco na eleição, aí a gente ganha na urna, mantém o sistema político funcionando, tem lá um bolsonarista cheirosinho na presidência, que a gente tem mais trânsito, que é mais favorável às privatizações, que desce o cacetete moderado nos alunos, né, na criançada, nos adolescentes, como a PM do Tarcísio fez a semana passada. É isso, esse é o jogo, tá aí. E a minha síntese é Vai um lá. pouco irônica, mas infelizmente é a realidade. O governo gasta como nunca com o Congresso, mas perde como sempre. Irônica, mas retrata bem o que está acontecendo. Ô Zé, antes da gente falar com o Luiz Fernando Toledo, vou ler rapidamente dois comentários aqui e divulgar a enquete. Ricardo de Lima, a derrota não é do Lula, mas sim do povo que votou no pior Congresso brasileiro. É de todo mundo, ok. Tá certo o Ricardo. O José Ribamar, pobre está mais preocupado com o preço da carne e do arroz. Sim, é uma preocupação que eu entendo que é legítima, ele está correto Vou fazer também. um parênteses de aí para o Zé Ribamar. Eu concordo com vocês dois. É a grande preocupação e é o que faz Inflação de a popular. alimentos, aquela coisa que a gente sempre Exato, fala, exato. exatamente. Agora, o governo vai lá e põe no CAD, né? Compra arroz e distribui arroz com a sua marca, arroz do governo federal. O que que acontece? A direita e os empresários se insurgem falando isso é É, concorrência desleal, isso é é, exploração política da catástrofe, etc, etc. Então você vê que até o arroz faz diferença nesse jogo que a gente está falando.